Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Nesta aula nós iremos falar sobre ilustração. Você tem o hábito de ler livros? Tem o hábito de pegar livros, ler livros com ou sem imagens, hein? Ou o que te interessa mais, as imagens ou a história? Olha só, eu estou me referindo à ideia de ilustração. Como objetivo, então, na nossa aula, nós vamos conhecer e analisar alguns estilos de ilustração científica. Como assim? Então, a ilustração não é apenas para os livros literários? Também a ciência utilizou e utiliza, da ilustração para registrar os seus feitos. Pense um pouco. Você gosta de desenho e de ciência? Já imaginou misturar os dois? O que seria, então, ilustração científica? Bom, primeiro vamos deixar claro o que é ilustração. É uma imagem que normalmente acompanha um texto com o objetivo de complementar ou facilitar sua compreensão. Pode ser uma pintura, desenho ou colagem. A ilustração serve para comunicar uma ideia de forma que quem a veja entenda exatamente o que se quis transmitir. Eu vou dar um tempinho para que vocês possam copiar a ideia do que é ilustração, para que a gente consiga acompanhar a ideia do que é ilustração científica nesta aula. Eu já volto. E aí, galera, conseguiu copiar? Vamos então conhecer algumas ilustrações científicas? Na época em que a fotografia não existia, ou ainda não era muito popular como hoje, pinturas, gravuras e desenhos ilustrativos eram as únicas imagens de que os cientistas dispunham para estudar a natureza, o corpo humano e tantos outros assuntos. Então veja, antes do surgimento da fotografia, veja, a linguagem das artes visuais, desenho, pintura, mas também, lembrando que fotografia também pertence à linguagem das artes visuais. Mas o que eu quero dizer é que antes da fotografia, na linguagem das artes visuais, a ciência se apropriava da pintura, da gravura e dos desenhos para ilustrar os seus feitos, para registrar os seus feitos como forma de documentação. No Renascimento, por exemplo, o alemão Albrecht Dürer foi um dos primeiros ilustradores a criar desenhos que mostram detalhes mais realistas, muitos dos quais realizava observando a natureza. Então, e o Leonardo da Vinci, muito conhecido por todos nós, também é lembrado como ilustrador, principalmente de imagens científicas. Então, aqui nós temos dois artistas, Albrecht Dürer e o Leonardo da Vinci, que vão utilizar a arte para realizar ilustrações científicas. O Albrecht Dürer, por exemplo, nas suas obras nós podemos identificar com precisão detalhes de videiras, flores e ervas variadas, imagens tomadas como referência para os ilustradores botânicos atualmente. Então, os caras se especializavam na reprodução daquela imagem porque era preciso ser o mais fiel possível à ideia representada. Os temas naturalistas atraíram-no, tendo executado alguns excelentes estudos de animais e plantas que deram origem a desenhos e aquarelas.
Então veja, a natureza, né, atraiu o Albrecht Dürer e ele então vai se especializar nessa ideia de desenhar, reproduzir os animais e as plantas. Eu vou dar aí um tempinho para que vocês possam copiar este link que está na tela, para que vocês possam seguir os passos de Dürer e Da Vinci e colorir uma ilustração científica. Eu já volto. Copiou, galera? Então, acessem esse link e viajem pelo mundo de Dürer e Da Vinci. Observem esta imagem, pessoal. Olha só, as reproduções de Albrecht Dürer. Veja, aqui à sua direita, à sua esquerda, uma lebre e à sua direita um rinoceronte. Que legal, não é? Veja, ele se especializava na reprodução de animais e plantas e aqui trouxe para vocês dois exemplos do que seria essa reprodução desses trabalhos. Veja a perfeição desse coelho, gente. Não dá para dizer que é um desenho, não é mesmo? A gente pode dizer que é quase como se fosse uma fotografia de tão perfeito que é a reprodução de Albrecht Dürer. O rinoceronte nos lembra mais um desenho, né? A gente tem ali visivelmente a gente vê claramente que é um desenho, né? Mas a lebre a gente consegue até pensar que pode ser uma fotografia. Bom, eu vou pedir para que vocês agora falem sobre a apropriação do uso da linguagem de artes visuais como forma de registro científico. Pense e eu já volto. E aí, galera, nada muito difícil, não é mesmo? Bom,
Na época em que a fotografia não existia ou ainda não era muito popular como hoje, pinturas, gravuras e desenhos ilustrativos eram as únicas imagens de que os cientistas dispunham para estudar a natureza, o corpo humano e tantos outros assuntos. Observem esta imagem, vou dar um tempinho para vocês observarem, apreciar a maravilha destas reproduções e nós já conversamos. E aí, galera, observaram as imagens? Bom, à esquerda nós temos Nossa Senhora com a íris, de 1505, e na imagem à direita, Tufo de Ervas, de 1503. Belíssimas imagens, e o que você pode observar de semelhante e de diferente entre ambas as imagens? Leonardo da Vinci. Quem é este artista? Né? Não só um artista, mas um cara que fez muita coisa e colaborou muito dentro de avanços, principalmente científicos. O artista Leonardo da Vinci, ele iniciou suas pesquisas sobre anatomia através da pintura. Olha só que legal. Ele estuda a estrutura, função e proporções do corpo humano. Olha só, gente. Ele estudava a estrutura, a função e as proporções do corpo humano, procurando compreendê-las e representá-las da forma mais fiel possível. Ao contrário da Idade Média, a Renascença não vê mais o físico como mero involucro da alma, mas celebra sua beleza. Olha só, porque aqui, gente, ao contrário da Idade Média. Na Idade Média nós vamos ter, não que no Renascimento, aqui o Leonardo da Vinci já é do Renascimento, mas na Idade Média nós temos uma forte presença da Igreja sobre o pensamento da humanidade. E nós vamos ter lá como o corpo físico é só um involucro da alma, né? Ele só guarda a alma. E no Renascimento, não. Nós já vamos ter um olhar mais para a beleza do físico. Olha só como as coisas vão mudando de tempos em tempos, né? Então aqui nós vamos ter o Da Vinci se debruçando sobre o estudo da anatomia. Então na Idade Média, partindo deste princípio, o físico não era tão importante quanto a alma, né? Uma vez que a igreja católica, né? O cristianismo exercia uma grande influência sobre o pensamento da humanidade. Os registros do artista Leonardo da Vinci sobre anatomia estão preservados até hoje. Vamos conhecer alguns? Dou aí um tempinho para vocês observarem estas maravilhas de reprodução dos estudos do Da Vinci.
E aí, gente, observaram? Enquanto vocês observavam, eu estava aqui pensando, gente, tem ideia de que isso aqui é o caminhar da medicina, né? Estudos sobre anatomia, né? Olha lá, estudos sobre embriões e musculatura. E ao observando estas reproduções, esses desenhos, eu fico pensando, aqui a medicina ela estava muito crua, ainda estava dando os seus passos iniciais, né? Estudando o corpo humano, estudando cada parte do corpo. É no Renascimento que vai se estudar, por exemplo, a circulação sanguínea. Então veja, ali ainda era tudo muito curiosidade, ainda era tudo muito escuro com relação à medicina. E o Da Vinci, ele não deixa de dar a sua parcela de contribuição. Bom, já a artista Margaret Mee, botânica nascida no Reino Unido, apaixonou-se pelas cores e formas das flores brasileiras. A fauna brasileira, a fauna e a flora brasileira, né? Margaret Mee fez várias viagens de barco na Amazônia, famosa Amazônia. Ela costumava embrenhar-se pela mata por dias em busca de orquídeas e bromélias nativas da floresta da região amazônica. Seu olhar atento e minucioso capturou por meio dos traços delicados da aquarela e do desenho cada detalhe da natureza. Essa artista usou principalmente a observação para criar. Dou aí um tempinho para que vocês possam observar essas reproduções da natureza brasileira pela Margaret Mee. Observem. Veja, gente, apesar de ser uma ilustração de cunho científico, não deixa de ser uma obra de arte, não é mesmo? Olha a maravilha, né? E aí você veja que, a princípio, parece um desenho apenas, mas tem uma significância, tem uma importância, que é o registro destas flores para estudo, para pesquisa, e acaba se transformando também numa obra de arte. Eu, pelo menos, vejo dessa maneira. Vamos então a mais uma atividade? Agora é a sua vez de criar. Você vai escolher uma planta, ela pode ser até grama. Observe os detalhes dela e tente reproduzi-la da maneira mais fiel possível em seu caderno. Em seguida, pinte o desenho, também tentando respeitar as cores mais próximas do objeto real. Claro que agora não vai dar tempo de você fazer toda a atividade, mas você vai reservar aí esse tempinho para você dar uma olhada aí no seu entorno, na tua casa, veja o que você pode, que planta que te chama
atenção aos olhos para que você possa reproduzi-la. Comece a atividade e eu já volto. E aí, galera, escolheu a sua planta? Claro que não deu tempo de terminar, mas já deu para você escolher qual planta você vai reproduzir e aí começar a esboçar. Então é desenho de observação, né? Coloca a planta lá e aí você começa a observar esta planta e a tentar reproduzi-la. Assim surgiram grandes artistas e surgiram as técnicas, né? A técnica da observação desenvolve a capacidade de percepção do espaço do material que você vai utilizar, ok? E a perspectiva surge a partir dessa observação também, ok? Bom, com relação à ilustração, nós vimos também então hoje que a ilustração ela não serve só para inebriar os nossos olhos e dar imagem às nossas fantasias mentais, mas também é utilizada como fruto de reprodução de material científico para pesquisa, registro. Então, muito importante ter em mente que existem tipos de ilustração diferentes. Tem a ilustração científica, tem a ilustração para a ilustração literária e também outros tipos de ilustração que não só, como também, por exemplo, as do marketing, quando se quer vender um produto, não é mesmo? Nesta aula, então, nós conhecemos e analisamos alguns estilos de ilustração científica. Eu espero que você tenha gostado e até breve.